Deixa eu ver onde que eu estava. Aqui. Vamos lá, gente. Desligue, por favor, o microfone, tá? Para não atrapalhar. Vou voltar, então, aqui nessa última frase aí, ó, tá? Nesse último parágrafo. Há exceções, no entanto. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, autoriza em determinadas épocas e para controlar a superpopulação da espécie, a caça de javalis e jacarés em certas regiões do Brasil, por exemplo. Tá? Então, em determinadas épocas, não é que todo o ano inteiro é autorizada a caça desses dois animais, tá? Em determinada época, com a autorização do IBAMA, aí sim vai poder fazer a caça, tá? Mas, de forma geral, a gente sabe que desde, deixa eu só ver aqui o ano, que eu já esqueci, 1967, tá? O Brasil, ele não tem essa modalidade de caça, extrativismo, né? De caça autorizado no Brasil. Somente, então, quando o próprio IBAMA autoriza, aí sim, essa caça é liberada. Vamos lá. Aí a gente tem uma reportagem que fala sobre o tráfico de animais silvestres, tá? Então, olha só, a prática do tráfico de animais e plantas silvestres é a terceira atividade ilegal que mais acontece no mundo, segundo pesquisas divulgadas pelo IBAMA. Perde apenas para o tráfico de armas e de drogas. Tá? Então, olha só, primeiro vem o tráfico de armas, depois o tráfico de drogas, e em terceiro lugar, o tráfico de animais silvestres, tá? Dá muito dinheiro isso daí, só que é proibido, e se não me engano é proibido no mundo inteiro, tá? Em virtude de sua biodiversidade, o Brasil é alvo frequente de comerciantes ilegais. Estima-se que somente o tráfico retirado da natureza cerca de 38 milhões de animais todos os anos. Muitos morrem por causa das condições de transporte. Esse tipo de crime deve movimentar quantias em torno de 2,5 bilhões de reais por ano. Além dos problemas ambientais e da crueldade, o tráfico pode causar a disseminação de doenças transmitidas por esses animais. Apesar do aumento da fiscalização dos órgãos de proteção, a ocorrência ainda é grande. Os principais alvos do contrabando no Brasil são aves e répteis de diferentes espécies, tá? Então, a gente vê aqui, ó, os papagaios, tá? Esses são os filhotinhos, né, de papagaio, são um dos animais mais comercializados ilegalmente no território brasileiro, tá? E eles são mandados, gente, para vários outros continentes aí do planeta de forma tão cruel que vocês nem imaginam, tá? Eu já vi imagens, assim, horrorosas, os coitadinhos colocar dentro de garrafa, as garrafas de 500 ml que a gente toma de água, né? Eles furam, assim, fazem uns furinhos só para eles respirarem e eles são colocados lá dentro e transportados desse jeito. Imagina, né? Você cruzar um continente inteiro, né, e ir para outro continente dentro de uma garrafa PET, tá? Então, é assim que eles são transportados na grande maioria das vezes. Quando são transportados dessa forma, vão de navio, vão de avião, tá? Pelo Correios já pegaram, tá? Alguns animais sendo transportados assim, em caixas, né, de papelão, transportados assim ilegalmente, tá? Então, é proibido. Depois a gente vai falar do último, né, dos extrativismos, o extrativismo vegetal agora, tá? É a atividade econômica voltada à exploração de recursos naturais vegetais. É realizada por meio da coleta ou extração de produtos como madeiras, fibras, sementes, raízes e frutos. Trata-se de um importante meio de vida para muitas das comunidades locais das áreas florestais. Em geral, tais comunidades praticam o extrativismo de modo sustentável, o que garante a exploração contínua. Por que é importante, né, fazer esse extrativismo de forma
sustentável? Alguém sabe me dizer por que que é tão importante fazer esse extrativismo dessa forma sustentável? Porque senão vai acontecer extinção de várias espécies. Vai acabar, né? Se você não fizer de modo sustentável, vai chegar um momento em que aquela árvore, ela não vai mais dar nenhum fruto, tá? Ou até mesmo quando cortam, né, as árvores. Então, quando corta a árvore, ela já não é um meio mais sustentável, tá? Então, o mais correto, né, vamos dizer assim, é o meio de extrativismo sustentável mesmo. Por quê? Porque sempre aquela árvore vai continuar dando o fruto dela. Aí, nessa foto, gente, olha que foto interessante essa, né? Tem uma pessoa lá que vive um ribeirinho, é o que vive perto dos rios, tá? São comunidades que vivem próximas aos rios e que vivem do meio de extração vegetal, tá? Então, aí, ele está fazendo um trabalho de coleta do açaí. Então, olha só, ele está fazendo isso de modo sustentável? Tá. Por quê? Porque ele não cortou a árvore para poder extrair o fruto dela, tá? Então, ele arrumou um modo de subir na árvore, sem prejudicar a árvore, né? Para que ela possa continuar dando frutos e assim ele puder continuar coletando o fruto dela e vendendo, tá? Ou utilizando para si, né? Nesse caso aí é a extração de açaí, mas tem várias outras, né? Que também pode ser feita dessa mesma forma aí, de coco mesmo, né? O coco é bastante utilizado, né, na culinária brasileira. A água de coco que a gente consome, que às vezes a gente toma ela, compra ela no supermercado, né? Então ela já vem embaladinha, tá? Então, vários tipos de extração vegetal que pode ser feito, tá? De forma sustentável. Professora, Oi. eu tenho um coqueiro bem na frente da minha casa. Daí Viu? toda vez que, tipo, eu quero um coco, é só ir lá e pegar. Que ótimo. Que bom, né? Então vamos lá, de forma sustentável, né? Ótimo. Então vamos lá, continuando. É importante observar que não se trata simplesmente de retirar um fruto. É necessário garantir a recuperação da vegetação para que essa atividade seja praticada também pelos descendentes e pelas próximas gerações das comunidades. Desse modo, o extrativismo vegetal pode se tornar uma das formas de assegurar, em algumas regiões florestadas, o desenvolvimento sustentável. Este é entendido como um modelo que possibilita conciliar a conservação da floresta com o aproveitamento econômico, mas não predatório, dos recursos que ela proporciona. A região onde mais se pratica o extrativismo vegetal no Brasil é a região norte, tá? Os principais produtos retirados são madeiras em toras, o açaí, a castanha do Pará, o látex, como você pode observar nas imagens aí abaixo, tá? Esse rapaz está raspando aí o tronco da árvore, né? É a retirada do látex, tá? O látex, gente, ele é muito utilizado na fabricação de borracha. Essa borrachinha branca aí que você usa, né? A gente agora tem vários tipos de borracha, né? Coloridas, de formatos, né? Mas a matéria-prima para fazer essa borracha que a gente apaga aí o caderno, né? Ela vem do látex, tá? Então aí é a matéria-prima para fazer a borracha. O babaçu, muito utilizado pela indústria cosmética, entre outros. Os estados do Maranhão e do Piauí destacam-se na produção de babaçu e carnaúba, na região da Mata dos Cocais, região nordeste do Brasil, tá? Então, aí a gente tem alguns tipos, né, de extração vegetal, tá, que foi falado. As mais utilizadas aí nós temos o extrativismo vegetal lá na região norte, e depois a gente tem o babaçu, a carnaúba na região nordeste, tá? Mais aí para baixo a gente tem então a biopirataria e o látex da Amazônia, tá? Então o látex aí, o rapaz ali ele tá fazendo isso, tá vendo esses risquinhos aí, ó? Tá? Isso é feito por dia, tá? Então eles fazem acabam fazendo uma trilha, tá? No meio da mata, e aí eles vão fazendo essas raspagens, né?
fazendo esses caminhos aí no tronco da árvore para poder, então, retirar o látex da madeira, tá? Fica pingando, né, gotículas ali durante o dia todo. Aí no final do dia ou no outro dia, eles passam recolhendo o látex que foi saindo aí do tronco da árvore, tá? Então ali a gente tem o que é a biopirataria, né? É a exploração, manipulação, exploração ou comercialização internacional de recursos biológicos, como espécies de plantas e animais, as quais contrariam as normas da Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992, tá? Então, podem grifar aí o que é biopirataria. É a manipulação, exploração ou comercialização internacional de recursos biológicos, tá? Depois a gente tem a floresta amazônica, né? Já foi alvo de diferentes tipos de biopirataria em distintas épocas. É o caso da extração do cacau, das drogas do sertão e mesmo da seringueira, da qual se extrai o látex, matéria-prima da borracha. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a cidade de Manaus era uma das mais ricas do mundo, semelhante à cidade de Londres e Nova York. Contudo, a cidade foi prejudicada economicamente por um episódio de biopirataria. O que aconteceu, gente, nessa biopirataria, né? Os ingleses, né, eles acabaram retirando, né, mudas de seringueira do Brasil e levando ilegalmente para fora. Eles vieram no Brasil, vamos falar num português bem claro, né? Roubaram, né, essas plantas, essas mudas de seringueira e foram produzir lá nos países deles, tá? Então, com isso, a região lá de Manaus, ela começou a decair produtivamente e economicamente falando, tá? Então, ela era uma das mais ricas do mundo, passou a ser quebrado aí o comércio dela por conta da biopirataria da seringueira, tá? Então, eles levaram a seringueira nossa daqui do Brasil, foram plantar lá e aí foram, né? Pessoal, tô vendo bastante gente com a câmera desligada, tá bom? Então, liguem, por favor, as câmeras, por gentileza, para eu ver se vocês... Professora. Né? Porque eu tô vendo aí, ó, o povo desliga a câmera para dormir, né? Quem tá perguntando? Professora. Oi. Eu, Nicole. Oi, Nicole. Professora, eu vou sair para ver se funciona porque eu não tô conseguindo ver a senhora. Aí eu volto. Tá. Vai lá e volta, tá? E eu tô vendo... Professora. Ligar a câmera. Murilo, liga a câmera. Gabriel Wilken, liga a câmera. Tô no computador. Quem tá falando? Gabriel. Tá, vamos lá, gente. Continuando aí. Aqui ele fala, tá bom, dessa biopirataria. Vamos mais adiante aí um pouquinho. Deixa eu admitir aqui a Nicole de novo. Lá na página 7, tá? Lá em cima agora na página 7. Deixa eu só tomar uma água aqui, porque eu tô falando tanto, né, que minha garganta tá até seca. Vamos lá. Assim, diferentemente do extrativismo mineral, que está relacionado ao modo direto à movimentação de volumes significativos, grandes alterações ambientais e empresas com atuação mundial, o extrativismo vegetal se associa mais a atividades econômicas desenvolvidas por pequenas comunidades, tá? Essas pequenas comunidades, a gente vai ver cada uma delas agorinha, tá? Nesse sentido, a preservação ambiental do local que mantém tal atividade, além de extremamente necessária, é favorecida por essas atividades sustentáveis e vice-versa. As reservas extrativistas são uma forma importante de assegurar a preservação ambiental. Elas são implantadas principalmente nos locais em que vivem comunidades tradicionais, como as quebradeiras de coco babaçu. São grupos que partilham de laços culturais comuns, tá? Quem são as comunidades tradicionais, tá? Quem são elas? São grupos que partilham de laços culturais comuns, com formas de organização social próprias e que ocupam um espaço onde sobrevivem da exploração de determinados recursos naturais, tá? Então, o que são as comunidades tradicionais? É tudo isso daí que eu falei agora, ó. São grupos que partilham de laços comuns, tá bom? Podem grifar aí.
até aqui nesse ponto aqui dos recursos naturais, tá? A seguir, outros exemplos de comunidades tradicionais que praticam o extrativismo de forma sustentável. Então, aí a gente tem, primeiro, os quilombolas, tá? É uma comunidade tradicional, então, são comunidades de remanescentes dos quilombos, antigos vilarejos rurais, formados inicialmente por pessoas libertas da condição de escravizados e seus descendentes. Desculpa, gente. A maior parte da população é composta de afrodescendentes. Vivem principalmente da agricultura, mantendo fortes vínculos com sua herança cultural. Então, esses são os quilombolas. Depois a gente tem os seringueiros, comunidades tradicionais que mantêm, graças ao extrativismo do látex, substância retirada das seringueiras para produzir a borracha. Depois nós temos os ribeirinhos, comunidades que vivem próximo aos rios, principalmente da pesca artesanal como fonte de renda. E, por último, nós temos os caiçaras, vivem na região litorânea e praticam atividades principalmente relacionadas à pesca, envolvendo desde confecção de redes e artigos para pesca até a própria pesca artesanal, tá? Então, aí, se for perguntado, né, para vocês, algumas, né, comunidades tradicionais poderão ser citadas: os quilombolas, que são formados principalmente por afrodescendentes, os seringueiros, né, que vivem ali do extrativismo do látex, os ribeirinhos, que são as comunidades próximas aos rios, tá? E os caiçaras, que vivem praticamente na região litorânea, tá bom? E vivem da pesca. Aqui abaixo, a gente tem duas comunidades. Primeiro, a quilombola, tá? Que são formadas, então, dos remanescentes aí escravizados, tá? Que eles foram escravizados, depois eles foram libertos e eles formaram, então, essa comunidade, as comunidades quilombolas. É como se fosse a cidade deles, tá? E depois a gente tem ali os ribeirinhos, que são os que vivem próximos aos rios. Aí a gente tem essas casas, né, em cima das palafitas, né? Então, a gente fala casa em cima da palafita, é isso daí. É casa que fica dentro do rio, tá bom? Em cima de madeira, tá? Depois a gente vê aí, já tem as atividades, né? Então, vamos lá. Primeira atividade. Quais são as diferenças entre as atividades econômicas predominantes nos espaços rural e urbano? Ou no espaço urbano e rural? Fazer um caderno? Para fazer no caderno. A primeira tem que fazer no caderno, porque não tem aí, né? Então, coloquem aí o número da página, tá? E o número da pergunta. Não precisa copiar a pergunta. Vou ver que página que ela está. Página 7, professora. Isso. Posso? Já posso falar? Peraí, professor. Nicole, liga a câmera. Leonardo, liga a câmera. Já liguei. Deixa eu ver quem mais está aqui sem. Murilo. Eu liguei só quando começou a atividade. Então tá a câmera Tava ligada. acabando. Você não está aparecendo aqui para mim. Ah, o meu tá que eu tudo tenho escuro. duas câmeras, entendeu? A telinha que tá tudo escuro. Professora, Tenho dois. Olha ali, ó. Tem dois. eu tô com 2 também, porque não tava dando pra ver assim pelo computador. E o áudio não tá saindo, professora. Tá bom, O meu então. não dá não, pra atividade. Tá. Então, vamos lá, continuando, então, tá? Na questão número 1, no caderno, então, né, pode colocar o número da página, por favor. E aí, vocês vão colocar o seguinte: os espaços rurais concentram atividades concentram atividades
do setor primário concentram atividades do setor primário Setor primário? ligadas O seu áudio está travando. Vou ler de novo. Os espaços rurais concentram atividades do setor primário ligadas ao extrativismo e à agropecuária. Ponto, mesma linha. Já nos espaços urbanos, vírgula, realizam-se atividades referentes aos setores secundário abre parênteses, indústria, fecha parênteses. Oi? O seu áudio travou e eu parei em agropecuária, ponto. Então, tá travando muito, não dá para escutar. Ah, tá lá atrás, né? Agropecuária. Ponto na mesma linha. Vou voltar, tá, gente? Ponto na mesma linha. Já nos espaços urbanos, vírgula, Eu vou me matar. É ponto depois do indústria? Pelo menos vai ganhar bastante ponto. gente, eu estou voltando na ligação, eu estou voltando na resposta. Eu não falei que é ponto final. Espera aí, eu não falei que é ponto final. Já nos espaços urbanos, vírgula, realizam-se atividades referentes aos setores referente aos setores secundário abre parênteses, indústria, fecha parênteses. E terciário, abre parênteses, comércio e prestação de serviços, fecha parênteses. Agora vamos a 2. A questão 2 é uma resposta pessoal, tá? Essa daí vocês vão fazer e depois vão me mandar fotos, tá? Para eu poder ver. Pode mandar aqui no meu WhatsApp, no privado, tá? Manda no privado. Vocês farão
o seguinte na questão 2. Crie uma ou mais frases contextualizadas que relacionem os seguintes termos: crescimento populacional, extrativismo e problemas ambientais, tá? Então, tem que ter esses 3 termos aí, pode ser uma única frase, ou vocês podem fazer 2 ou 3 frases, mas tem que conter esses termos, tá? Vocês vão fazer, essa aí vocês podem fazer depois, tá? Me mandem, por favor, a foto dessa frase correta aí, dessa frase feita, depois lá no privado do WhatsApp. E na questão 3, ele fala assim: o que são comunidades tradicionais? E cite 3 exemplos. Eu já havia falado para vocês, acho que eu tinha pedido até para vocês grifarem, né? Então, vamos lá. São grupos que partilham. Questão 3. São grupos que partilham. Professora, a senhora pode repetir? Travou para mim. São, a número 3, tá? São grupos que partilham de laços culturais comuns, vírgula. Que partilham. Culturais comuns Professora, ou com... você pode falar partilha de partilha? Talvez travou. Pra mim. Sim, vou ler de novo, tá? Desde o começo. São grupos que partilham de laços culturais comuns, vírgula. Vírgula. Com formas de organização social próprias, com formas... Professora, Pode perguntar. para mim o áudio da senhora travou em comuns, vírgula. A senhora pode repetir? Sim, eu comecei daí agora, tá? Comum é vírgula, com formas de organização própria, Formas de quê? com formas de organização próprias, Obrigada. forma de organização próprias, vírgula, e que ocupam um espaço. Prof, Oi? você pode repetir para mim desde formas de organização? Nossa. Tá, organização social próprias. Organização social próprias. Vírgula. E que ocupam um espaço onde sobrevivem da exploração Dá o quê, professora? da exploração de E que ocupam um espaço da exploração, tá travando muito. Gente, então, quem não está conseguindo, deixa aí que depois eu passo lá no Google Sala de Aula, tá? Eu vou passar as correções lá de novo, tá bom? Para vocês não se perderem, porque senão eu vou ficar muito nessa resposta e eu preciso chegar até a página 11 hoje, tá?
Quem não conseguiu, né? Quem não conseguiu. Prof, Sim. Não, eu consegui já. quando Exploração. assim, manda no chat, né? Manda no chat. Ai, acabou a bateria do meu celular, daí eu tô sem câmera agora. Mas daí eu já coloquei também, tá? Tá. Professora, Oi. posso um banheiro rapidão? Vai. É o Gabriel? É. Tá, vai. Eu só vou terminar essa leitura, tá? Que vivem da exploração de determinados recursos naturais. Para quem termina aí, ó. Da exploração de determinados... Gente, quem tá tossindo aí com o negócio aberto? Desliga aí o microfone. Da exploração de determinados recursos naturais. Aí depois ele pede exemplos, né? 3 exemplos. A gente tem aí acima, né, gente? Exemplos. Podem colocar qualquer um dos 3, tá? Professora, Sim. só levanta a imagem para mim ver as imagens? Não. Isso. Tá bom. Obrigada. De nada. Tem alguém que está sem apostila? Todos vocês pegaram a apostila nova? Professora, a minha mãe foi buscar hoje e ela já vai trazer para mim. Amanhã eu já coloco tudo em ordem. Isso mesmo, isso que eu ia falar, tá? Não deixem de completar a apostila para depois, lá no final, né? Aí depois se perde tudo, não sabe onde está a resposta, tá bom? Então vamos seguir certinho, tá? Pega minha garrafa aqui. Professor, a gente vai fazer aquele exercício da 8 ou a gente vai pular ele por causa do microfone meio... Deixa eu ver aqui. A gente tem que chegar até a página 11. Eu acho que dá tempo, tá? Dá tempo. Então, vamos lá. A gente pode pular a 8. Não vamos pular, tá? A gente vai seguir certinho, tá bom? A senhora vai ler esse texto ou vai direto para o exercício? Ah, não. Não, a gente vai ler o texto para a gente poder responder. E essas atividades Então, eu com já esse texto. professora. Oi? Tá, eu já volto, tá? Tá. Meninos, daqui 5 minutos vai cair de novo a conexão, tá? Aí vamos fazer a mesma coisa. Volta lá no WhatsApp. A voz ficou lenta. E daqui 5 minutos vai cair a conexão, tá? Daí volta lá no WhatsApp e linka de novo, ok? Vou mandar um novo link, vocês vão lá e entram de novo, tá? Tem 5 minutos aí, tá? Mas a gente vai até as 11h20 hoje, então a gente vai linkar de novo. Então vamos lá. No Saiba Mais, quem tem apostila pode acompanhar pela apostila, ou se quiser acompanhar aqui pela tela, não tem problema algum, tá? Então vamos lá. Caça de jacarés visa combater a superpopulação em Porto Velho, tá? Então vamos ver o que essa reportagem traz aí pra gente. Ribeirinhos estão ganhando dinheiro com o abate dos animais. Eles conseguiram a autorização do Instituto Chico Mendes para caçar. Lembram-se que a gente viu agorinha, né, que no Brasil é proibida a caça desde 1967, não é isso? Tá? Então, nesse caso, eles conseguiram uma autorização especial para poder fazer o abate desses jacarés, tá? Ah, mas por quê, né, tadinho, vão caçar o jacaré? Mas aí a gente vai ver o porquê que eles receberam, então, essa autorização para abater esses animais, tá? Então, olha só, a reserva extrativista União, em Rondônia, foi criado há 12 anos como forma de proteção dos recursos e riquezas naturais. Na área de 55 mil hectares, o silêncio só é quebrado pelos pássaros e pela movimentação do jacaré-açu, considerado o maior animal da espécie em toda a América do Sul. Eles medem até 5 metros, podem pesar mais de 400 quilos. Estão por toda a parte e passeiam em grupos. A administração da reserva é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
e segundo dados do órgão, no Lago do Cumiã, existem, em média, 150 jacarés por quilômetro de margem, o que caracteriza a superpopulação. Os riscos de ataques se tornaram evidentes desde 2004, quando uma criança de 5 anos foi morta por um jacaré. O acidente mudou a rotina da comunidade com cerca de 80 famílias. Os ribeirinhos se mobilizaram e conseguiram, junto ao IBAMA e ao ICMBio, autorização para o abate do animal. Para isso, foram treinados pelas instituições a se tornarem jacarezeiros, que ajudam no controle da superpopulação. A captura é feita à noite. O animal é imobilizado com a luz das lanternas especiais. De dentro da pequena embarcação, o jacaré é laçado com fios de aço. No dia seguinte, o abate é feito em um frigorífico inaugurado em abril deste ano, dentro da comunidade. Para administrar o frigorífico, os ribeirinhos se organizaram em cooperativa e estão aprendendo com a Emater desde a distribuição de cargos e tarefas até a comercialização do produto. A carne de jacaré é embalada e retirada do frigorífico e colocada em isopores. Depois é levada de barco até Porto Velho, para seguir em busca do mercado consumidor. Os ribeirinhos encontraram no abate uma forma de controlar a superpopulação, melhorar a renda e a qualidade de vida da comunidade. Então, olha só, nesse caso exclusivo, tá? Os jacarés, eles estavam se reproduzindo muito rapidamente, e aí o que aconteceu? Houve uma superpopulação, então, de jacarés, e o que estava, então, causando até a morte de pessoas, como foi o caso aí do menino, né, uma criança de 5 anos que foi morta por um jacaré. Então, o que aconteceu? Os ribeirinhos conseguiram, então, uma autorização especial para poder abater e caçar, então, esses jacarés, tá? Esse é um caso especial, então, de caça autorizada no Brasil, tá bom? Pessoal, vai cair a nossa conexão, tá? E acho que tem menos de 1 minuto para cair a conexão, e aí voltem, então, lá no link, vou colocar o link de novo para vocês lá no WhatsApp, e aí a gente volta para fazer as atividades, tá? Essas atividades vão ser feitas no caderno, porque não tem como fazer aí na apostila que não tem linha, tá? A apostila não trouxe linhas aí pra gente. Então, já coloquem o número da página e atividade 1, e aí vai cair agora e eu já volto aí para vocês, tá? Já volto com vocês. Só um pouquinho. Tchau, tchau. Vou esperar cair a conexão. Tchau.